Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast da A7, A Voz do Comércio. É uma alegria receber vocês para mais um bate-papo sobre temas que impactam diretamente o desenvolvimento de Itapurá. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa as famílias, as empresas e principalmente aos nossos jovens. Afinal, o jovem está realmente preparado para o mercado de trabalho? Isso aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, né, no meu horário que vai ser lançado. Grande satisfação a gente iniciar a segunda temporada do podcast da A7. Hoje aí trazendo o que envolve a educação, o comportamento e desenvolvimento do jovem da nossa comunidade. E nada muito mais oportuno do que nós trazermos hoje a Giovana como nossa secretária de Educação, juntamente com o Diogo, que é hoje nosso secretário do Esporte. Então, gostaria que vocês se apresentassem, Giovana, Diogo, fiquem à vontade. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece aí, né, o convite, é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho, né, sobre educação. Eu estou como secretária, fui convidada primeiramente, foi em 2016, pelo ex-prefeito Iraldo, né, nunca passou pela minha cabeça, de repente ele chega assim, Giovana, você vai ser minha secretária. Falei, não, nunca, imagina, né, não tenho capacidade para isso. E ele falou, não aceito não. E aí a gente iniciou, no primeiro ano foi difícil, né, se inteirar, é muita lei, é muita, sabe? Já como professora conhecia a parte pedagógica, né, mas a parte administrativa não. Então, assim, foi um ano muito desafiador, mas fui também muito bem abraçada por todos os professores, toda a comunidade escolar. Então aí a gente foi caminhando devagarinho com muito apoio, né, do prefeito, né, do gestor. E o ano passado voltei a ser convidada, né, na verdade final de 2024, pelo então prefeito Álvaro. No momento não tava, né, não era o meu objetivo, né, mas estamos aí e só tenho mesmo a agradecer porque é uma gestão muito dá autonomia para a gente trabalhar. E novamente a comunidade escolar abraçou o trabalho da gente e estamos aí trabalhando junto, bastante trabalho, mas assim, é uma equipe, eu sempre falo, né? É uma equipe toda, 340 servidores trabalhando pela educação do município, né? Conjunto em busca do resultado, né? Isso mesmo, porque a gente não faz sozinho, né? Eu sozinha e minha equipe pedagógica que é pequena, 4, a gente não faz nada, né? Nós temos aí mais de 2.000 alunos, então a gente precisa aí de toda a equipe, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Exato, está bem crescendo, consequentemente o numerário de alunos ele também vem desenvolvendo e a secretaria cada vez mais trabalha. Então todo um conjunto da equipe para poder... Isso é verdade, né? Do ano passado para esse ano já uma crescente, aí tivemos 10 salas inauguradas, já são lotadas, né? Então assim, não para de chegar pessoas aqui. Nós tivemos aí só nesse finalzinho de julho, mais de 20 matrículas em uma escola. Então, para vocês verem o quanto que está chegando gente para o nosso município, né? Isso é bom. Sinal que a cidade está crescendo e são questões que vocês estão fazendo que vão respingar lá na frente resultados, né? Talvez você não vai ter o resultado ali na prática na hora, mas ali na frente você vai ter lá na frente, né? Tudo é a médio prazo, né? Médio a longo prazo, né? A curto prazo a educação não funciona. Não funciona. Bom, então também me apresento, sou Diogo Alistieri, hoje estou de colega aí da nossa secretária de Educação, como secretário de Esporte. Também fui convidado, nunca participei antes da gestão pública, sou filho de produtor, a gente vem aí há 27 anos do Mato Grosso, inclusive fez no dia 2 de agosto, 27 anos de Itapurá, e então a vida inteira um certo período na agricultura, na lavoura. Então a gente também, com os passados do tempo em Itapurá, a gente foi para o lado do comércio também. A loja de revenda de peças e o centro de evento. Então, bastante entendimento na parte do administrativo, mas na parte pública ainda a primeira vez. Então, um desafio aí que foi aceito, e assim, um desafio dobrado, porque a Secretaria de Esportes até então ela não existia. Então eu, como funcionário público, como gestor público, a primeira vez ainda pegar uma secretaria
em formação. Então a gente teve os desafios de todo um começo, sem saber do orçamento para o ano. Então a gente veio com o orçamento do ano subsequente, né, da outra gestão. A gente trabalhou aquele ano, que foi o ano passado, com bastante desafios, né? Então esse ano já as coisas mais já alinhado, mais tranquilo, questão de valores, a equipe já alinhada junto, então a secretaria já formada. Sim. Então acabou facilitando. Mas teve que começar ela do zero praticamente, né? Praticamente do zero, a gente veio da educação, a secretaria era junto com a educação, então era uma secretaria, uma pasta bem grande, né? Então educação, cultura, esporte, lazer, então acaba sobrecarregando. E a cidade vai crescendo, como a gente mesmo falou, então as secretarias vão crescendo também, o corpo de funcionários e colaboradores vai crescendo, então teve essa necessidade de separar mesmo as secretarias. Mas vamos começar. Giovana, eu gostaria de saber de ti como que os nossos jovens que estão concluindo o ensino médio, enfim, eu sei que a educação no município talvez não pegue o ensino médio, talvez não tenha essa diretamente com eles, mas como que você enxerga que esses jovens estão saindo da escola? Eles estão preparados? Então, o município realmente trabalha até o 5º ano, né? Mas a gente acaba acompanhando até tudo faz parte do processo, município, né? Pegando pelos dados, até eu estava comentando, né, que saiu o IDEB agora, hoje, quentinho, né? E o ensino médio, pelos números, mostra que não. Hoje nós temos aí 4.4 de aprendizagem, né? É baixo. E assim, às vezes a gente até fica pensando por quê? Ele sai do ensino fundamental 1, 5º ano, com média 6. Vai para o fundamental 2, 9º ano, que é avaliado novamente, ele cai para 5. Quando chega no final do ensino médio, cai para 4.4. E aí a gente começa a analisar o porquê isso, né? Então, assim, são muitos fatores, na verdade, né? Primeiro que já entra numa adolescência que o campo de, como é que eu posso dizer, de atenção já não é mais muitos, né? A gente não pode generalizar, o estudo. Ele já tem outros interesses, né? E ficar numa sala de aula 4 horas não é fácil. A gente sabe que ficar ali sentado é muito conteúdo expositivo, né? Só ficar ouvindo é desmotivador muitas vezes, né? Não cativa. Então, assim, e também devido à evasão que acontece, né? Muitos jovens não terminam o ensino médio. E eu te falo o seguinte, nunca se teve tanto dinheiro para a educação do nosso país. Não é falta de dinheiro. Investimento tem muito, mas não está sendo investido da forma correta. Então, está faltando investimentos corretos, né? Estão sendo mal investidos no caso, né? A gente vê assim, a gente sempre discute, a gente tem muito diálogo com outros secretários de outros municípios. O Brasil precisaria passar por uma reestruturação geral da educação. O modelo hoje não leva ao sucesso dos nossos jovens. Não é só culpa dele não estudar, de repente, não se esforçar. Isso eu falo em escola pública, né? Porque esses números que a gente tem é de escola pública. Então, assim, é o formato da educação hoje. A gente tem que... Eu sempre brinco, né? Um professor dos anos 60, numa sala de aula, né? Claro que hoje a gente tem professores mais jovens, com alunos aí do século 21, que o foco deles é totalmente diferente, é um desafio. Eu mesmo, né, comecei com meus 16 anos, então eu sou essa professora lá dessa década, né? Então a gente sofre muito também para trabalhar com essas crianças e assim com esses adolescentes. Né? Então hoje, infelizmente, os nossos jovens terminando o ensino médio, eles não saem preparados para esse mercado. Eles vão precisar estudar muito, investir muito ainda na carreira deles para que realmente eles possam sair preparados. O mundo tecnológico, colocar assim, esse avanço, a tecnologia mudou-se muito a cultura. E aí essa cultura às vezes perdeu alguns princípios, a gente percebe, vê pelo caminho, né? Então a autonomia do professor, a autonomia da escola perante aquele aluno, vamos colocar propriamente dito o respeito, propriamente dito do momento que está ali, né? Por mais que é maçante, é dificultoso, fica ali 4 horas sentado todo dia, mas a gente vê também que tem um avanço por dentro da escola, né? Incentivo ali a meios tecnológicos,
uma biblioteca com pesquisa com computadores, a própria computação dentro da sala de aula, com telões, monitores. Tempos atrás estava acompanhando essa inserção dentro da escola e ainda mesmo assim tem esse déficit de atenção, de empenho ali dentro. Talvez seja uma reestruturação de fato, como você está contando para o Giovanni, para tentar atrair o jovem a ficar ali dentro. Porque eu vejo assim, desde a época que eu acredito que vocês, acho que aqui eu sou a mais velha, né? Mas se ensina da mesma forma, os mesmos conteúdos que ensinava lá atrás. E talvez hoje já a exigência seria outra. Claro que o português e a matemática é básico, né? Sim. Mas talvez de uma outra forma, não precisaria já de alguns conteúdos, que é o que eles falam, para que eu vou aprender isso se eu nunca vou na minha vida? Não vai usar na prática. Né? Que talvez então assim, talvez precisaria toda uma reestruturação de grade curricular, né? E todo ano, o ano passado foi o ano onde se analisou o novo Plano Nacional da Educação. Né? Foi 10 anos, foi de 14 a 24, não atingiu os objetivos, até porque foi feito um plano muito a toque de caixa e não foi a realidade do país. Agora se está construindo outro. Mas assim, acaba a mesmice sempre. Não vem nada realmente de novo para mudar realmente. Para mudar. E como que a senhora disse no começo, a mudança na educação é médio e longo prazo, então precisa ser feita uma mudança agora para surtir um efeito talvez daqui 5, 6 anos, 10 anos, né? Sim. Porque essa geração talvez que esteja aqui, talvez já não vai conseguir pegar isso, mas precisa ser feito, se não for começado, não vai ser. Nunca vai acontecer, né? Exato. E eles são os nativos digitais que a gente fala, né? Então eles estão muito à frente já na tecnologia mesmo. Então, para que você vai falar para ele? Quem descobriu o Brasil, se ele abre o Google, ele sabe, ele vai, pesquisa, né? Uhum. Então, assim, algumas coisas que realmente precisa mudar, né? Acaba emburrecendo a população, os jovens aí que hoje tem um preguiça de estudar, tem um preguiça de fazer tudo, porque tem um celular na mão, como você falou, o dia que precisar alguma coisa, vai lá, acessa. Mas no dia a dia, num trabalho, numa profissão, você tem que ter um conhecimento básico para você desenvolver. Virtual, né? Você pegar a leitura, praticar alguma situação nesse sentido. Não é copiar e colar, porque a gente até pega alguns trabalhos das crianças, né, um texto que ele foi lá, jogou na IA, copiou e colou. E às vezes até tem erros, né? Ou não está na realidade. Nem revisou. Nem revisou, né? Então, assim... Mas, enfim, tá aí, eu acredito que enquanto a gente não tiver realmente essa mudança, a gente vai continuar ainda patinando, né? Sim. Essa é uma questão também que a tecnologia ela é boa, mas se bem utilizada. Tem que saber utilizar ela, se o jovem conseguir utilizar bem ela, ele vai se desenvolver também intelectualmente fora também do ambiente escolar, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. O jovem acaba usando um copia e cola lá e pronto. Aí vai do professor às vezes colocar algumas pegadinhas nas perguntas e colocar uma frase junto, que nem eu vi esses dias, que uma professora colocou um texto em branco para só a IA perceber que se for feito pela IA, colocar uma palavra em específico. De 30 alunos, 24, 25 tinham colocado. Fez pela IA. E nem revisaram para ver, mas cara, essa palavra aqui não faz sentido aqui no meio. Interessante. E também uma coisa importante que você colocou é a questão dos valores, né, do respeito. Né? Hoje a gente está vivendo um apagão de professores. Se você pegar aí dos 100 e poucos alunos que vão de Itapurá para fora fazer faculdade, quantos estão fazendo pedagogia ou letras, matemática? Eu sei de uma que faz pedagogia. Ninguém mais nem busca. Não busca. Porque é uma profissão, claro, todas as profissões têm a sua dificuldade, mas é uma profissão que não é valorizada pela sociedade, né? Pelos próprios alunos, então isso tudo também desestimula. E ela foi marginalizada pelo governo em si, vamos falar isso a nível governo, porque hoje não pode ser, o aluno não pode ser reprovado, o aluno não pode ser chamado a atenção, o aluno não pode fazer tudo, o professor já não pode nada. Mas o jogo agora mais direcionado a ti, a gente comentou aí no início, até mesmo você citou que antes era uma carteira unificada, Secretaria de Educação, Esporte, ocorreu esse desmembramento. Mas também sabemos que com as duas secretarias ela se trabalha como uma engrenagem. O aluno ele fica em um determinado turno junto à escola, ao ensino, e o contraturno ele tem uma certa ociosidade. Aqueles que detêm a idade já podem ingressar ao mercado de trabalho e aqueles que não,
Secretaria de Esporte, creio eu, que venha a colaborar com isso, no incentivo ao esporte, à cultura, como que estamos hoje nesse sentido de agregar ao aluno, ao jovem, por parte da Secretaria? Sim, acho que os dois andam juntos. Acho que esporte e educação, acho que um complementa o outro. Logicamente que a educação tem a sua específico mesmo para a aprendizagem da criança, mas o esporte acaba disciplinando essas crianças. Então a gente vê, conversando com alguns professores que estão na linha de frente com essas crianças, eles acabam, logicamente, algumas crianças, como as nossas escolinhas são mais um ensino superficial, não é tão incisivo, até por conta de estrutura, de espaço, as condições como município, pouca estrutura para fazer um trabalho mais forçado com as crianças, teria até uma melhora. Mas mesmo assim, os professores vêem muito melhora, tanto física quanto comportamental. Acho que o esporte agrega também nisso. A gente vê, por conta de celulares, essa preguiça que as crianças hoje em dia têm, não saem mais brincar de bicicleta, correr na rua que nem a gente corria antigamente aí, inventava as brincadeiras. Aquelas bets saiu de moda. Saiu, ninguém sabe o que é isso. A gente lembra que vivia queimado na rua aí, saía de meio-dia, voltava de noite. Logicamente que os tempos eram outros, mas hoje a gente não vê mais isso. Então acho que a Secretaria de Esporte vem um pouco resgatar isso, tirar as crianças de dentro de casa para ela ser uma criança mais ativa. Hoje mesmo conversando com a professora Juliana, que é meu braço direito lá na secretaria, ela falando de crianças com problema de saúde, crianças novas aí com obesidade. Então é um problema crônico que a gente vai ter para frente aí, com crianças sedentárias que não tem mais esse costume de brincar, que é o que desenvolve muito a criança, né? Não só na parte física, mas também a brincadeira ensina a criança a desenvolver, né, a capacidade intelectual e várias outras coisas, né? Como a gente falou, também na parte da própria educação, da própria... Porque lá nos primários você fala assim, vou tirar das telas, vou pra rua, vou para uma escolinha, vou para o futebol. Ali tem o capitão do time, tem ou até mesmo o técnico, aquele que fica mais a zaga, o meio de campo. Você desenvolve a parte de estratégia, posicionamento, opinião. E também você saber se portar em um grupo, né? Porque hoje você é preso a uma tela, você é um excelente digitador, desenvolve tudo. Colocou um oponente, alguém que você tem que respeitar. Sim. Saber quem que é o... se perde já, vamos falar assim, aquele gênio some. Tem essa dificuldade de ver que lá atrás a gente começava a se desenvolver esses perfis. Então a secretaria sim, vem tapurar, como a gente falou já no início, ela está crescendo, crianças da mesma forma que crescem lá nas vagas das escolas, elas estão crescendo na escolinha. A gente tem turno, tem horários com 50 crianças, isso falando só ali dentro do ginásio. Também agora... A prefeitura, agora não, já vem de alguns anos junto com os projetos aí de jiu-jitsu também, que acaba também tendo uma grande procura. O jiu-jitsu também, além de um esporte, ele é um esporte que acaba disciplinando muito as crianças. Lá você vê muita melhora, porque a gente conversa também com o Clodoaldo, que está à frente aí da associação, né, do jiu-jitsu. Ele já nos relatou por várias vezes. Até por parte do professor, acho que é exigido, né, o aluno ter uma certa conduta, seja ele por notas, por frequência e tudo mais, para poder permanecer e participar. Mas lá é praticamente que é o contrário. Lá se busca as crianças com mais problema para realmente... O projeto é voltado a isso, para tentar transformar essa criança problemática, tanto com falta de respeito, falta de educação, sem disciplina... Então lá é o lugar dele ter a disciplina, obedecer o mestre, lá o professor dele, e tendo muito resultado nessa parte. Bacana. Nesse sentido, Giovana, você pode agregar mais para nós, por mais que hoje dentro da sala de aula a Secretaria tenha inserido essa parte tecnológica, mas o que tem visto de reflexo por esses jovens com essa inserção tecnológica? O que hoje a escola tem tido ou percebido dificuldade? Na verdade, assim, ela é benéfica, mas tem que saber usar.
O que a gente percebe muitas vezes em grande número de crianças hoje? Ela tem déficit de atenção, concentração, ela é acelerada e às vezes isso não é uma deficiência intelectual, é excesso de tela. Essas crianças que não vão para o esporte, que não vão para a cultura, fazer oficinas, que ficam dentro de casa, e a gente tem inúmeros casos, né? Os pais trabalham fora, não conseguem levar para a escolinha e tal, tem medo de deixar ir sozinho e acaba ficando dentro de casa com babá ou sozinho, e eles ficam aonde? Jogando. E infelizmente a gente está tendo já a resposta negativa disso, né? Que está refletindo na saúde das crianças. Nós temos um caso, para você ter uma ideia, de um bebezinho de 2 anos que ele foi diagnosticado com síndrome do excesso de tela. Que ele vicia, né? Isso médico, palavra do médico. Ele vicia tanto quanto uma droga. E agora começou-se todo um processo, né, de tratamento para tirar essa tela dele e está sendo bastante difícil. Quando ele escuta um telefone tocando, ele fica desesperado para achar esse celular. E aí tá outras comorbidades que vêm, outros problemas de saúde mesmo, né? Então a gente vê que ela tem um lado positivo, contribui muito sim, mas se ela não souber ser usada, ela está atrapalhando. Aí vem aonde confunde diagnóstico de autismo, e não é um excesso de tela. Então a gente tem relato de crianças que elas têm um quadro, isso de 4º ano, 3º e 4º ano, são 2 irmãos, por exemplo. Ele tem o quarto todo pintado de preto e eles passam a noite jogando. Aí outro dia ele vai para a escola, ele dorme a manhã inteira. Dorme na escola. Dorme na escola. E aonde também que vai a falta de interesse para ficar sentado em uma cadeira 4 horas escutando a professora falar sobre matemática, sobre geografia. Aonde que isso vai chamar atenção se ele tem um celular na mão que pode abrir qualquer jogo, qualquer bobagem ali que ele quiser e com um entretenimento muito maior do que uma tela, um quadro, uma lousa lá com a professora ensinando. E aí é um desafio muito grande para a Secretaria de Educação mesmo, né? Eu sei que muitas coisas vêm de cima, mas também para fazer certas inovações e tudo mais, para talvez fazer com que os alunos consigam focar mais também nas próprias... Isso. E além disso tudo, né, que eu falei desses déficits, e também sobrecarrega a saúde. Porque essas crianças a gente tem que buscar ajuda, né? Um diagnóstico ou um psicólogo, enfim, né? E então assim, ela é benéfica se souber bem usada. Infelizmente, a gente vê que hoje ela está mais para prejudicar a saúde das crianças, principalmente, eu falo, do que o benefício próprio. Nós temos a BNCC da digital, né? A gente é obrigado, a gente tem que trabalhar e o pensamento computacional, nós temos que trabalhar essa tecnologia. Mas, infelizmente, o que é feito fora da escola não é esse trabalho. Você colocou um ponto importantíssimo, né? Que a educação ela não é construída dentro da escola, ela só é um complemento. Você tem que vir uma situação externa que aí compete ao pai, à mãe, né? Para você ter a situação, a complexidade que você está pondo no seu filho, né? Ter um quarto escuro, ter ali para ele ficar trancado, sem a sua visibilidade, ficar um horário todo noturno ali, sendo que você tem os compromissos, tem as outras situações seguintes para cumprir, né? Então imagine esse cidadão quando entra no mercado de trabalho, vou ficar jogando para no outro dia 7 horas da manhã ir trabalhar. Não vai conseguir acordar e depois lá não vai conseguir concentrar também, né? Ele vai estar com a mente tão, né, acelerada com tudo o que ele está ali, né, acostumado ou jogando, ou seja, em redes sociais, enfim, né? Que o pensamento dele também vai estar voltado para esse jogo, para essas, né, redes sociais. Essas facilidades das telas, né? E aí é uma dificuldade que o mundo vai ensinar, né? Que aí vai ensinar através das pancadas. Mas quanto tempo que ele vai levar até ensinar, até aprender, sendo que ele já podia estar ali, já podia estar desenvolvendo muito mais. Sim, já sair preparado, né? Sim, exato. E aí é um desafio também para a Secretaria de Esportes também, para tirar esses jovens também da ociosidade através dos projetos. E aí talvez, eu acredito que vocês tenham talvez uma ligação muito grande entre Secretaria de Educação e Esportes,
justamente para direcionar talvez esses jovens para isso, né? A gente tem um contraturno, né, Giovana? Então, as crianças hoje, acho que por determinação do acho que é o MEC, né? Eles têm que ter A gente tem o contraturno, então uma das atividades são o esporte, né? Então a gente consegue integrar a educação com o esporte, que é o desafio. Ainda o município tá precário, a estrutura é básica, muito básica, a gente depende de estrutura física ainda para aumentar isso. Agora a gente está com o projeto do novo ginásio, até está para ser licitado agora nesse mês, então vai proporcionar muita coisa lá, vai ser um marco, acho que, para o município de Itapurá, aproveitar esse crescimento do município, que a gente precisa de um novo espaço. A gente que está lá, a gente além das atividades das crianças, começa às 7 horas da manhã, vai até às 7 horas da noite, com atividades todos os dias. Então os professores revezam os turnos, né, para ocupar o espaço que a gente tem, né? Então, que nem eu falei, tem momentos do dia lá com 50 crianças na mesma turma. Você não consegue entregar uma qualidade, você não consegue sobrecarrega justamente por conta do espaço físico. Então, esperamos agora que esse novo espaço a gente consegue trazer mais crianças, atender mais modalidades. A gente sabe que o esporte tem infinitas opções, tanto na parte para desenvolver a mente, que é jogos de tabuleiro, tem o ping-pong, tem as lutas, tem basquete, tem vôlei, tem futsal. Então, por conta disso, a gente acaba mais indo para o lado do futsal, que é a preferência também das crianças, né? Mas também um pouco por falta de espaço. Mas com certeza a ideia é essa, é trazer as crianças, tirar da rua, tirar do celular, tirar de dentro de casa, para se interagir, né, cara, com as próprias crianças, né? É bom você trazer esses dados, Diogo, porque assim, é um dos nossos intuitos aqui com o podcast, levar informação à comunidade. Muitas vezes, que nem você contou ali, o espaço é precário, estamos reduzidos, só temos ginásio, campo, a estrutura aqui central, e lá no São Cristóvão, mas ele já entra pela quadrinha da escola, né, não é aberta da prefeitura. Então, às vezes, a gente, ou a comunidade, não tem o conhecimento pleno da demanda que existe com relação a isso. Sim. E acabam sendo críticas, né? Por que eu vou gastar e investir com uma situação de um ginásio, uma coisa, sendo que eu preciso de uma estrada, preciso de mais casas. A gente sabe que para todo lado tem demanda, e é uma situação árdua quando você assume uma pasta, assume uma carteira dentro de uma administração pública, porque você mexe com vários donos, que é a comunidade. Então, você tem que trazer dentro da realidade necessária, muitas vezes contra uma opinião pública, para que vai fazer isso aí? Então hoje a gente já explana a necessidade que a gente precisa tirar esses jovens da rua, principalmente pela questão aí criminalidade e afins que estamos aí também batendo na porta, e complementar com o educacional, né? Sai da parte da escola e eles têm um local para ir. E a questão de tabuleiros de jogos, eu lembro da minha época de escola, é muito importante. Às vezes as aulas de matemática eram substituídas justamente para você jogar um xadrez, uma trilha. Desenvolve muito raciocínio, né? Exatamente, que é hoje que a gente tem no déficit, que é concentração, que é atenção, você baixar o nível imediatista do telefone para colocar o tic-tac pensar. Né? Eles ajudam depois na vida real você resolver problemas, né? O principal objetivo, né, desses jogos também para você na vida real, depois você saber resolver problemas. Você poder pensar pouquinho fora pensar um pouquinho fora que eu consigo resolver. E as pessoas onde que elas se dão melhor na vida financeira, vamos dizer assim, é as pessoas que pensam um pouco mais, que pensam fora da casinha, que pensam um pouco tirando aí a parte daquele teu serviço, você é balconista, você é atendente, você fica só naquilo, você não consegue dar um pouquinho a mais. Então, pessoas que começam, logicamente, todo mundo começa de baixo, você vai aprendendo. A gente tem jovens também na empresa nossa que dá oportunidade, né, para menor aprendiz. Hoje ele já está fazendo outras atividades, mas logicamente a pessoa essa tem que querer. Ela vai começar de baixo, como todo mundo, mas ela tem que ter um pouco de inteligência, pensar um pouco fora para crescer. Sim. Depende dela.
Nós temos uma região pujante de oportunidade, temos mercado de trabalho, temos, só precisamos dessa força de vontade, dessa iniciativa, e aí é onde que a gente volta a bater na tecla da questão cultural, a gente desmistificar vamos para essa linha e, como você falou, pensar um pouquinho fora da caixa, arriscar um pouquinho mais, que é o instinto empreendedor, o mundo empreendedor hoje, você proporcionar o seu negócio, ou até mesmo dentro da tecnologia, hoje a gente tem marketing, propaganda, desenvolvimento, vem ao carro-chefe é uma oportunidade, mas você tem que ter a mente para aquilo. E uma coisa que o Diogo colocou que é importante, hoje é obrigatória a educação em tempo integral. A criança ela vai ficar 4 horas com os conteúdos formais e as outras 4 horas é no esporte, né, desenvolvendo o corpo, né, a saúde, na cultura, com oficinas culturais. Então hoje já vem, é uma lei que aos poucos os municípios estão implementando, nós já estamos implementando. Então é primordial que melhore a estrutura, né, do esportiva, porque como que ele vai atender? Então assim, os alunos dele os nossos alunos, está só sendo o complemento. E é uma obrigatoriedade. Sim, um corpo alimentado é uma mente saudável, né? E não é somente de alimentação, comida, mas sim de estrutura, de física, né? Que é a questão que o esporte proporciona. Sim. Agora, Diogo, dentro da Secretaria de Esportes, dentro de que você tem trabalhado ali, você presenciou já jovens que transformaram as vidas deles pelo esporte, por meio do esporte? Não digo assim, virou atleta profissional, mas assim, através daquilo ali ele pegou uma profissão boa, depois ele pegou, entrou lá todo, que era arteiro pra caramba, lá endireitou e foi pro... Tem, isso como eu sou novo ainda na área assim da gestão do esporte, mas eu converso bastante com os professores aí que têm anos de experiência com crianças. Eles direto relatam, logicamente que não é todas as crianças e todas que são as crianças arteiras, mas tem criança que é difícil e depois que ela começa no esporte, aos poucos ela vai melhorando. Eu tenho falado com o Clodoaldo, até mencionei antes, ele tem uns 2 casos dele lá do jiu-jitsu, que é um caso muito emblemático. Ele não falou o nome da criança, logicamente também a gente não iria falar, mas era uma criança terrível. Pai envolvido em droga, mãe, só lá Deus sabe o que fazia, criança difícil na escola, não respeitava o professor, não respeitava ninguém. A criança, segundo ele, relato dele, era terrível. Entrou no projeto do jiu-jitsu, foi questão de 2-3 meses que a criança mudou completamente. Os professores sentiram na escola, que eu acho que é o reflexo, como passa a maior parte do tempo na escola também. Então os professores notaram essa mudança drástica na vida dessa criança. Até o Clodoaldo, quando fala dessa criança, ele até se emociona, por conta de tanto que mudou a vida dela. Diz que ela chega, ela cumprimenta agora, respeita, é disciplinada, diz que mudou totalmente. Ele falou, olha, se o projeto acabasse hoje, já tinha valido a pena, porque eu tenho certeza que eu salvei uma criança. Que bacana a emoção desse profissional por trás disso daí, né? Porque isso dali está nas mãos dele. Então, o tamanho avalia que é essa pessoa que está à frente, esse professor, porque não é somente do ensino pedagógico, mas ensino de educação física, né? Sim. Que ele proporciona isso e estimula e incentiva a pessoa a melhorar de vida, a condição. Não falamos só de melhoras que muitas vezes é atrelado a melhoria de vida na questão financeira, mas sim na questão pessoal, intelectual, desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Então isso aí acho que vale muito a pena. Eu queria uma pergunta mais assim, curiosidade, não está dentro do roteiro aqui, Giovana, como a gente está falando dessas melhorias constantes, com esse avanço tecnológico da sua comparativo de quando você estava na secretaria lá atrás na anterior gestão e atualmente hoje no seu desenvolvimento, o índice de procura por questões psicológicas aumentaram? Creio que pela escola tem um profissional psicólogo que acompanha essa garotada, né? Tem, muito. Quando eu estava lá atrás, pouco se falava em autismo, deficiência intelectual ou qualquer outras, né? E quando a gente assumiu o ano passado, assim, foi absurdo. E do ano passado para esse ano, quanto que aumentou e vem aumentando, sabe? Então, assim,
é absurdamente. E isso não só o município de Itapurá. Isso é nível Brasil, né? Nível geral, né? Essa demanda por psicóloga, né? Antigamente era dificilmente você falava em psicóloga, não sabia nem para que servia, né? Hoje em dia parece que é moda. Toda criança, todo filho precisa de uma psicóloga, porque ela tem problema. Então, realmente é um desafio aí para os gestores, né, Giovana? E para ter uma ideia, tem o Centro AEE, que é o Centro de Atendimento para Crianças Especiais, vamos dizer, né? Que é o autismo, enfim, qualquer necessidade pedagógica que a gente precise. Existia um. Quando eu assumi, nós abrimos mais 2 e acabamos de abrir mais um centro desse, mais uma sala. E não está dando conta. Temos uma psicóloga, não dá conta. Então agora convocamos do concurso mais uma assistente social para poder ajudar a trabalhar com as famílias também, né? E isso que tem junto com a saúde, ela faz esse trabalho com a gente. E a gente não está dando conta. Esse é um contexto importante, né? Trabalhar o seio familiar, né? Porque às vezes você vem ali, você está cuidando da ponta da corda, você tem que cuidar do início, né? Onde que surge talvez não só a criança, a gente tem problemas assim que eu cito, você falou cuidar da família, da mãe, precisa uma orientação, porque muitas vezes a gente vê as mães, os pais acabam acompanhando muito os treinos das crianças e muitas vezes eles ficam naquela defensiva sempre, né? Achando que o filho dela não pode ouvir um grito do professor, um direcionamento mais duro, aquela mãe já vem querer interferir, já vem querer moldar o jeito que tem que ser feito as aulas ou querer direcionar. Então acho que acaba estragando um pouco essa autoproteção, acaba estragando um pouco a criança. Então acho que os pais também deveriam mesmo de ter essas ajudas, né? A assistente social justo vem para trabalhar com a psicóloga e a família, né? Justo para intervir, que nem você falou, né? Não adianta pegar só a ponta, a gente tem que buscar a causa, né, do problema, né? E realmente é isso, né? Então é um trabalho muito desafiador e assim, você não vai dar conta nunca, na verdade, né? Sim. Então a tendência é só aumentar mesmo. Sim. Hoje nós somos, em número, 252 crianças que têm algum distúrbio 250. intelectual. É um Só número que bem tá expressivo. Isso só da rede municipal, nem falo do estado, né? E daí já entra outra entidade então, aqui. com certeza tem muito mais, né? Muito mais, né? Mas agora, Diogo, quero fazer uma pergunta para ti, não como secretário de esportes agora, mas como empresário. O que você acha, o que as empresas precisam que esses jovens busquem? O que eles te agregam? Chega lá, eu quero trabalhar aqui, o que você vai enxergar diferente nele para ele fazer diferente? Esse que é o próximo passo, né? A criança passa por todo esse período de escola, ensino, para depois futuramente ter um caminho aí na carreira, né? Na carreira que ele vai seguir ou no trabalho aí que ele vai escolher. Muitas das vezes é difícil, assim, a nossa região principalmente é uma região depende a demanda muito alta por mão de obra e a oferta é muito baixa, né? Além desses problemas de falta de mão de obra, então você tem a mão de obra que você tem não é uma mão de obra qualificada. E além de não ser qualificada, que não seria lá tanto problema, que se pode qualificar a pessoa, mas dependeria de uma boa vontade, né, do interesse em ela aprender. Como eu dei um exemplo agora há pouco, a gente tem a empresa contrata menores aprendizes, vários já foram contratados, alguns você vê que não tem aquela vontade, não tem talvez falta um pouco de inteligência, de pensar um pouquinho além. Ele foi delegado para aquele serviço, ele só fica naquilo, não consegue ver nada mais além daquilo. Não vê um parafuso do lado. lado. Aí você, com experiência, você já sabe, você já vê o problema que ele tem. Logicamente, com o tempo, ele pode ir vendo que aquilo por mais que ele foi delegado para fazer aquilo, ele tem que mostrar outras qualidades, até mesmo para ele poder crescer como profissional. Então, não só na parte do comércio aqui, falando em comércio, mas a gente também tem as fazendas, armazém, caminhão, então todo setor que você mexe, você tem o mesmo problema. Além da falta de mão de obra, que o nosso estado
acho que é em torno de 2%, se eu não me engano, a taxa de desemprego, mas esse 2% é porque não quer trabalhar mesmo, ou por falta de vontade, ou por algum outro motivo que a gente sabe. A taxa também. é 2%, mas a taxa também de empresas que precisam é 10%. Justamente, então tem uma defasagem muito grande. Sim. Então, aonde os profissionais bons acabam também sendo valorizados. A gente sabe que o Mato Grosso, principalmente na agricultura, você vê profissionais bons tirando salários até mesmo de 10, 12, 15, 20 mil reais por mês, tranquilamente, sem formação nenhuma, sem estudo nenhum. Tudo que eu falo, você não tem nenhuma graduação, não tem nada, em relação a isso. ganhando salários aí de gente que estudou a vida inteira e não está muitas vezes conseguindo. Então o que é uma falta, uma pessoa com vontade, com empenho, que batalhou, lutou, aprendeu e hoje está se dando muito bem por conta disso. Giovana, creio que por trás também das secretárias de educação também tem a mulher empresária que colabora também no lar, creio que vocês também têm os negócios familiares. Qual é a sua opinião dentro desse contexto? É basicamente o que o Diogo falou, né? Hoje, a dificuldade que a gente tem com essa mão de obra, primeiro é a proatividade, né? A pessoa querer fazer além, né? Se caiu uma água aqui, não sou da limpeza, mas eu vou, né? Trabalho em equipe. A gente vê que hoje as pessoas não estão conseguindo trabalhar em equipe, eles não conseguem ouvir a ideia do outro e tirar o melhor, sabe? Então, assim, a gente vê que essas são as maiores dificuldades hoje que a gente tem, né? Tanto na escola, por exemplo, né? É essa questão, não é eu que estou certa, não é dessa forma. Então, assim, é trabalho em equipe, resolução de problema que o Diogo tinha colocado. A pessoa só tem o problema, ela só foca no problema, ela não consegue ver a solução. E às vezes a solução é tão simples, né? Tá óbvio às vezes. Mas ela não consegue sair daquele foco. Então eu acho que essas 3 competências é o que a gente precisa hoje, é proatividade, resolução de problema e o trabalho em equipe. Porque eu sozinho não consigo, né? Equipe não dá. Temos que trabalhar todos juntos, né? É onde que às vezes vamos voltar ao assunto lá atrás, que a tecnologia, a IA traz essa soberania do ser humano. Eu não preciso de você porque eu entro aqui, eu resolvo. Eu não preciso ir lá conversar ou estudar porque aqui eu me viro. E às vezes não dá o resultado esperado e se frustra, né? E assim, é um problema também cultural que a gente tem. Assim, o Mato Grosso é um estado voltado ao agro. Então, essa mão de obra que aprendeu, cresceu no agro, hoje a grande parte dela já foi para a cidade, há tempos atrás. Então, você acabou tirando um pouco do interesse em pessoas crescer aí, aprendendo um pouco sobre o agro para voltar, né? Voltar a trabalhar no agro. E também tem um desestímulo aí um pouco dos governos, né? Que a gente sabe que, a gente dá exemplo, precisa talvez de uma mão de obra no empreendimento, a pessoa já a primeira coisa que ela fala, você vai registrar. Porque ela não pode registrar por dito da bênção do Bolsa Família, uma bolsa não sei o que, ela não pode registrar porque ela perde o benefício. Então, acho que além dessa falta de mão de obra, tem mais isso para competir ainda com o empresário. E às vezes eles pesam mais o benefício do que a oportunidade que estão cedidos, né? Muitas vezes tem relatos da pessoa perder a vaga, perder a oportunidade, porque nós como empresários não podemos expor o nosso negócio a um risco tamanho numa trabalhista ou algo que venha a atrapalhar em função disso. Então, que nem o Diogo falou, nós temos N fatores que colaboram contra o desenvolvimento, né? Então, esses programas são pontos favoráveis? São, mas teria que ter um controle melhor disso daí, né? Deveria ser até a pessoa ter uma oportunidade de crescer, né? E não querer ficar só nessa... busquei um trabalho, eu vou ter oportunidade de crescer e deixar de depender, né? Dessas... Até mesmo dependência, continuar ainda ganhando, até no outro governo, a gente viu que a pessoa, por mais que ela estava ganhando benefício, ela arruma um emprego, ela ainda permanece ganhando o benefício até engrenar mesmo no trabalho, ver que vai dar certo. 3 meses, 4 meses? 3, 4 meses, 1 ano, aí essa pessoa ficou 1 ano no serviço porque realmente ela vai dar certo. E ainda agora vem para disputar essa mão de obra agora a industrialização também, né? Principalmente o nosso município aí, vindo com essa usina. É mais uma, logicamente que é muito bom para o município isso, é muito bom para o comércio,
desenvolve, fortalece mais o comércio. O nosso comércio sofre muito pela baixa população, vai ajudar muito, a gente sabe isso. Vem mão de obra qualificada também, que não é somente mão de obra ruim, a gente logicamente está falando dos pontos ruins, né? Tem mão de obra qualificada também, bastante. E assim, o município ganha com essa população aumentando, o comércio ganha, que é o... Sim. O comércio ele ganha, o fazendeiro ele ganha, porque vai vir também mão de obra também para ele. A questão da indústria, hoje ela é muito importante, eu vejo como muito importante para o nosso setor do comércio, porque a gente vê nossa região, as outras cidades sofrendo bem mais do que a nossa na questão do comércio, porque nossa indústria aqui, ela consegue e gasta muito aqui, o funcionário acaba gastando aqui. Ela vai verticalizar o nosso comércio, né? Porque hoje a gente sai de uma única cultura, ou de uma única atividade, que é soja e milho, e pelos agregados ali, suinocultura e aves, para trazer um serviço, para trazer uma outra oportunidade de ingresso, porque por trás da indústria vem diversas empresas, empreendimentos por trás disso. É o pessoal do ramo imobiliário, os serviços para agregar. É uma mecânica, é um lava-jato. Tudo vai se ampliando. Mas também tem a questão da parte negativa, né? Que se torna mais caro a moradia, por exemplo, que hoje é o nosso grande gargalo do município. A mão de obra também se torna mais escassa. Então, tem os dois lados, tem os dois fatores da indústria. A saúde, né, Giovana? A gente vê, não é a nossa pasta, mas a gente sempre tem a reunião na segunda-feira, então os relatos aí do nosso secretário de saúde, o desafio, então faz parte. Né? Quanto mais gente, né? Mais vem, e aí a gente está numa situação estrutural limitante. Não está preparado para esse crescimento. Não está ainda para esse desenvolvimento todo. Mas enfim, eu acho que hoje entendemos que preparar um jovem para o mercado vai muito além da sala de aula, né, Machado? E independe só dos professores. Eu acho que assim, a gente nem comentou muito disso, mas eu acho que a grande questão também é os próprios pais, né? Muita dessa responsabilidade é os próprios pais. Eu entendo que o governo em si, talvez a educação tenha que passar por essa mudança, mas o próprio aluno ele também pode ter esse interesse em mudar, e os pais também auxiliar nisso. Com certeza, a gente vê muitos casos de sucesso, né? É que nem o Diogo falou, a gente falou dos pontos negativos, mas nós temos muitos e muitos aí que saem da escola pública e, né, estão no topo de profissões aí excelentes, são excelentes profissionais, né? Depende de cada um, como você falou, né? E também a escola por si só não funciona, né? Ela é escola e família, é um trabalho em conjunto, né? Se a gente trabalhar junto, vai ter o sucesso da criança. O aluno, né? ele vai estar 4, 8 horas dentro da escola ou do esporte juntos 2 dias, as outras horas todas em casa. Então a responsabilidade também é maior dos pais, a educação é maior, tem que ser vir de casa. Sim. Mas enfim, hoje a gente entendeu que não é só na educação, no esporte, na cultura, tudo caminha junto para construir isso, para sair profissionais mais preparados e cidadãos mais conscientes, que é o final de tudo, né? Exatamente. Então gostaríamos aqui pela SET, pelo presidente Flávio, por mim, agradecer a presença de vocês. Obrigado por nos proporcionar esse momento de conhecimento, de informações dentro da questão pública que vocês estão hoje à frente desenvolvendo, e levar à população, à comunidade itapuraense, essas informações, a necessidade, os motivos das ampliações, que por trás do que vocês fazem aí um belíssimo trabalho com a juventude, com a população de modo em geral. O nosso muito obrigado por estarem aqui. A gente agradece a oportunidade. Também quero agradecer o convite da SET, né? E falar que a gente está, sempre que for preciso, está de porta aberta lá para dar a participação. Muito obrigado e até o próximo episódio.